ar, o Conexão Famílias Atípicas. Mais um episódio, mais uma presença agradável aqui. Eu poderia começar esse podcast, esse episódio, cantando uma musiquinha, mas não é o meu time, então eu não posso fazer isso. Que musiquinha seria essa? É isso, estou aqui com a Vanessa. A gente começa descontraído, né? Porque é sempre bom. Acho que a alegria sempre traz leveza e a gente flui melhor. É verdade. A Vanessa é mãe do Jorge Miguel, que tem 17 anos, e está dentro do espectro autista, e da Maria Cecília. A Maria Cecília está... Qual é a tipicidade? Ela tá no espectro e ela tem também a epilepsia. Sim. Aí, vamos lá. Maria Cecília, além de mãe dessas duas riquezas, ela também fez magistério e é bacharel em direito. Como é que começou essa tua jornada da maternidade? Com 13 anos eu fui diagnosticada com SOP, que é Síndrome de Ovário de Policístico. Sim. E a ginecologista disse pra mim que não era possível que eu gerasse porque ele causa infertilidade, essa síndrome. E aí... o ser humano é assim, quando você diz que não pode, é aí que você torna aquilo um desafio. E a gente não pode uma coisa, eu vou ter que interromper para a gente recomeçar, porque eu esqueci de uma coisa importante, a descrição. Eu tenho 1,72 m, sou Milva Campos, sou branca, estou de casaco preto, blusa preta e uma calça colorida, eu tenho o cabelo com luzes... E é isso. E você, Vanessa? Sou uma pessoa branca, 1,69 m, tô de jaqueta jeans, macacão preto, cabelo preto cacheado, olhos castanhos claros. E eu acho que eu tô um pouco acima do peso, bastante. E é isso. Aí você está me dizendo que nesse processo aí do desejo de ser mãe, que já devia estar em você desde muito pequena, você aos 13 anos descobre que você tem SOP, Síndrome de Ovários Policísticos. E aí você... Vamos lá, continua. E aí eu mergulhei, né, no universo de tratamentos. E com 13 anos eu comecei a utilizar anticoncepcional como forma de tratar essa síndrome. O que hoje a gente sabe que é uma forma errada de tratar, porque vai comprometendo você ao longo dos anos. E foi muito sofrido. Até vir o primeiro positivo, que foi a gestação do Jorge Miguel. Foi uma gestação gemelar, né? E aquele sonho de ser mãe. Eu fui premiada 2 vezes. Duas crianças. 2 vezes. Eu gerei 2 vidas. Uma dessas vidas foi interrompida por um erro médico. E isso gerou pra gente um dano, além de físico e na saúde minha e do Jorge Miguel, o dano emocional, né? Porque você sonha em ser mãe e quando você recebe o tão sonhado positivo, né? Depois que quem é tentante, que a gente usa esse termo, tentante, a gente vai recebendo tantos negativos que quando vem um positivo, é algo assim... O céu se abre. A gente não consegue descrever a alegria que é. E aí teve o óbito do gemelar. Foi preciso que eu mantesse ele na barriga junto com o Jorge, a gestação inteira. Então, eu gerei 2 filhos, um com vida, um sem filho, durante 41 semanas. O Jorge veio de parto cesárea, porque eu tive uma eclâmpsia. Jorge nasceu com muito comprometimento de imunidade. Ele nasceu com as perninhas tortas. Com 1 ano, ele fez um tratamento ortopédico, precisou engessar, usar palmilha, botinha ortopédica. Ele tinha um comportamento, assim, bem diferente das crianças que eu convivia. Porque essa minha carência de ser mãe me fazia... pegar o filho de todo mundo e levar para minha casa. Você falou isso, achei muito interessante. Eu era mãe de todo mundo. Eu catava, eu tenho um monte de afilhados que eram minha vida, sabe? Eu vivia para eles. E aí, depois que eu fui mãe, eu dividi. Porque eu continuo sendo meus amores, né? Não posso desfazer dos meus afilhados, que eles vão ficar com ciúme. E aí, foi bem complicado. Com 1 ano e meio, eu procurei a neuro. E aí, a neuro, ela disse que ele era TDAH. E aí começou, né? E a gente começa a se informar do que se trata. E quando mudou o laudo? Com 7 anos. Durante uma consulta de emergência, o pediatra perguntou o que ele era, né? Porque o comportamento dele era, assim, bem específico. Sim. Só que o autismo, há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, ele não era como é hoje. Divulgado, essa conscientização, esse movimento, essa informação nas redes sociais, a gente não tinha acesso a nada disso.
Então, era muito difícil você identificar os sinais. Vocês estavam pioneirizando nessa jornada, né? O pediatra falou assim, não, esse menino não é TDAH não, você vai trazer ele na psiquiatra que tem aqui. Vou te encaminhar e você marca a doutora Aline. E na segunda consulta com ela, ela falou para mim a palavra autismo. E eu estava, assim, extremamente perdida. Eu fui pesquisar. Mas, ao contrário de muitas mães que, quando recebem o diagnóstico de autismo, elas entram no luto, para mim não foi um luto. Para mim foi uma luz entrando na escuridão. Porque eu vivia todo o transtorno, sem saber do que se tratava, sem poder tratar ele da maneira adequada, sem que ele recebesse as medicações para as comorbidades dele, né? Porque o autismo, a medicação não é para o autismo, a medicação é para a comorbidade, que o autismo ele vem junto com diversas coisas, né? Com agressividade, com depressão, com seletividade alimentar, com restrições de coisas básicas da vida, ele vem restringindo. Então, você toma medicação para melhorar essa qualidade de vida. E a terapia, ela também é assim. Ela é para ajudar que você consiga conviver em sociedade junto com as outras pessoas. A desenvolver escrita, fala, de coordenação motora, porque muitos têm comprometimento físico também. E aí, a partir daí, tem duas vidas o Jorge Miguel. Antes dos 7 e depois dos 7. Quando você descobre exatamente com o que você estava convivendo. Quando vem o diagnóstico correto. E aí você começa a conviver com mães, porque o consultório tinha 40 crianças na sala de espera. Eu comecei a conviver com mães que viviam a mesma coisa que eu, viviam coisas mais tranquilas, coisas piores, porque você vai convivendo com várias síndromes, porque a psiquiatra ela trata de várias síndromes, várias deficiências psiquiátricas, e você vai convivendo ali com pessoas que convivem, que a gente chama de famílias atípicas, né? E acaba que o seu mundo vira um mundo atípico. E você já não se enquadra mais na vida atípica. Você não se enquadra mais na convivência com pessoas típicas, né? E você ganha um outro mundo. A criança começa a desenvolver e vai ganhando melhorias, ela vai tendo ganhos, né? De qualidade de vida, de autonomia. E aí a alfabetização é diferente do que você aprendeu. E vai nascendo uma outra pessoa também no paralelo com essa criança que se desenvolve, vai se desenvolvendo uma mãe atípica. Uma mãe atípica. Né? Que é uma outra, é uma missão diferente, né? A gente ganha uma carga a mais, porque a gente começa a ser médica, terapeuta, professora, cuidadora, e a gente começa a desenvolver várias funções. E 12 anos depois chega a Maria Cecília. 12 anos depois chega a Maria Cecília. Eu tive uma outra perda gestacional, além do gêmeo do Jorge Miguel. Quando o Jorge Miguel tinha 3 anos, eu sofri uma perda gestacional, foi bem complicado. Eu precisei passar por procedimento de curetagem, eu tive um pós muito complicado, muito triste. Foram muitos anos de negativo. Eu tive que trabalhar a paternidade no meu companheiro, porque ele teve uma infância difícil e ele via a paternidade de uma forma diferente do que é. A visão dele de família era diferente, então ele não queria ser pai. Eu tive que gerar primeiro nele, para depois gerar ela no meu corpo. O Jorge Miguel foi uma gestação planejada e desejada, assim como a Maria Cecília também. E quando ele disse que realmente queria, né, e quando ele disse o sim para minha gestação, ele falou assim, então vamos tentar? E aí vieram vários negativos. E aí a frustração ficou pior, porque quando eu quis, não vinha novamente, eu falei assim, novamente a SOP me pegou. E você fica sem chão. Quando você recebe negativos, e nesse meio tempo, né, antes da Maria Cecília, eu tive um câncer de mama. Eu fiz uma cirurgia, e aí eu tenho mais tempo, eu perco mais tempo de tentar, porque você tem que cuidar primeiro ali do seu corpo, que recebeu uma sobrecarga. Eu não precisei fazer químio, eu fiz só a cirurgia, porque eu descobri bem no início, né? Era um tumor papiloma, eles dizem que é pré-maligno. Como eu descobri bem no começo, então só a cirurgia foi necessária, eles tiram a massa em volta para proteger, né? E eu fico 5 anos de observação. Para que não progrida. Isso. E aí, quando eu estava pronta, que o pai estava pronto, e aí não vem, o positivo não vem. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade, porque a depressão estava me pegando. E uma amiga falou assim, faz o FIES, você só paga quando terminar, se você puder, se você conseguir. Falei, vamos estudar antes que a depressão me pegue de vez, né? Porque foi perda, foi tumor, e vem negativo. Vamos estudar. E aí eu ingressei na faculdade de Direito. O Jorge Miguel fazia terapia de manhã, escola de tarde, e à noite ele estava na faculdade comigo 5 anos.
No último período de faculdade, eu apresentei um TCC, o positivo da Maria Cecília veio. Uau! E assim, foi uma bomba de emoções, né? Porque de ânimo, de várias questões, né? Sim, você está concluindo um curso de Direito, são 5 anos. Uau! São 5 anos você se dedicando. E aí, no dia do meu TCC, eu tinha dias que eu tinha descoberto a gestação. E era uma gestaçãozinha. Tipo, eu descobri com uma semana. E o positivo, veio um positivinho. E aí eu corri ansiosa para fazer uma ultrassom, eu e o pai. Vamos ver. Chegou lá, não tinha nada no útero vazio. Eu falei, meu Deus, Senhor, de novo não. Falei, agora eu não tô preparada não. O senhor segura aí que eu não tô preparada. E eu fui acompanhando com o beta. Quando eu refiz o beta 15 dias, aí tava lá 1 milhão. Eu falei assim, agora tem um positivão. Agora tem um positivão. Agora eu vou contar pra sociedade. Eu falei assim, não posso, eu tenho que segurar os 3 meses, porque o padre Marcelo falou que eu não posso contar os 3 meses, eu tenho que segurar aí. Foram 3 meses de uma ansiedade, de vontade de gritar pro mundo que eu estava gerando novamente, sabe? E foi assim, uma gestação. Eu tive algumas infecções urinárias, já é do meu organismo mesmo, ter várias. No último período, eu fiquei 11 dias internada com infecção urinária, estava gravíssima. Eu precisei ficar internada na maternidade 11 dias. Quando eu saí, eu concluí o curso, porque eu só tinha uma matéria para fazer. Porque eu sou aquela que puxa 10, 15 matérias e surta, já que é pra ficar doida, a gente fica doida de uma vez só. Já que é pra mergulhar, vamos logo, vamos terminar. Já que é pra entrar na chuva, é pra se molhar direito, né? Aí, no último período, eu fiz a última matéria que faltava. Eu fui fazer as fotos clássicas no aterro do Flamengo já com 9 meses de gestação. Queriam adiar, eu falei, gente, não adia não, porque ela vai nascer. Eu vou estar de resguardo. 15 dias depois das fotos, a Maria Cecília estava passando por uma cesariana. Eu tive a indicação da cesárea com 36 semanas por conta das decorrentes infecções urinárias, porque ela corria riscos, né? E aí eu venho a negativa da maternidade de fazer com 36 e ninguém queria fazer. Além das infecções, ela estava sentada e descostas. Eu falei assim, não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sinto que vai acontecer alguma coisa com a gente. E eu falei, eu vou fazer. Fui procurar uma médica. E a médica, não, 3.600, semana que vem você vem. E eu falei assim, tá bom, tudo bem. Eu não tinha dinheiro. Eu arrumei o dinheiro emprestado e eu fui fazer a cesárea. E assim, você vai preparado para um momento lindo. E o momento não foi lindo. O parto da Maria Cecília foi bem complicado. Ela nasceu às 11. Nós só fomos pro quarto às 16 horas. Nossa. Ela estava sentada, de costas, com 3 voltas de cordão. O parto foi filmado. E, assim, é uma cena... Eu demorei a ver. Não tive coragem de ver. Foi muito, muito, muito complicado. É um duplo milagre, sabe? Ela ter sido gerada e ela ter sobrevivido ali sem grandes sequelas. Na verdade, seus 2 filhos são 2 milagres, né? São. A minha vida é repleta. A sua, que bom, né? Porque uma pessoa, para estar sentada aqui, ela tem que ter uma vida repleta de coisas para contar, né? Se essas coisas são boas ou não, tudo tem seus 2 lados, não é verdade? É verdade. Vanessa, você falou comigo que você passou por algumas rejeições, né? Foi recusado na escola em que a sua família estudou. E aí eu quero que você fale, assim, pra gente, eu não quero perder, tem muita coisa pra gente falar. E sobre esse processo e sobre a escola pública, que você falou de autonomia e de agressão. Me fala um pouquinho sobre essas 2 coisas. Eu fui matricular o Jorge Miguel com 3 anos na escola que a minha mãe estudou e que eu e meu irmão estudamos a vida toda. Sim. E aí, com 3 anos, recebi o primeiro não. E eu não tinha o preparo para receber um não. Hoje, se eu recebo um não, eu já sei o que eu vou fazer. Naquela época, eu estava recebendo uma pancada muito forte. Sim. E aí, a minha mãe, deixa isso para lá. E eu botei ele numa escolinha de bairro. Ele foi para uma escola particular depois, onde nós tivemos problemas, que foi na época do câncer de mama. E aí, eu falei assim, não. Se é para ter problema, eu vou botar na escola pública. Claro. Porque eu vou ter onde reclamar, eu vou na Secretaria de Educação e eu vou protestar, é pública, a gente vai resolver. E o primeiro ano foi tranquilo, o segundo, no terceiro, ele vinha sofrendo agressões do mesmo menino. E eu ia na Secretaria de Educação, eu fazia reclamação na Secretaria da Escola, eu fazia na ata e conversava com psicopedagoga. E ele laudado. E o Jorge Miguel, se você gritar, ele trava. Ele não te afronta, ele não vai para cima de você. E ele era uma criança, assim, super quietinha. Ele tinha as crises dele dentro de casa. Na rua, ele é outra criança. Ele é muito bonzinho. Sabe? Sim. Sempre quietinho. E aí, um dia, eu cheguei do trabalho e ele estava com os braços roxos. E aí, quando eu contestei para ele o que tinha acontecido, um coleguinha tentou enfiar uma tesoura nele. Nossa. Hoje isso é um processo contra o meu município,
porque a professora não estava dentro de sala de aula. Quando eu cheguei na escola no dia seguinte, ninguém sabia o que tinha acontecido. Lógico, ninguém viu, porque deixou ele sozinho. Ele não deveria estar sozinho. O meu município, ele não tem mediadora, ele não tem profissional de mediação. Ele só tem cuidador. Cuidador é para banheiro, alimentação. Ele não é para a parte pedagógica da criança. E o processo ainda está rolando? Tá rolando. Aí você falou, quando você fala de agressão, aí eu vou passar aqui para dois assuntos que eu acho importante que a gente fale, para que a gente não se perca. O Jorge, a gente fala muito, eu sempre tenho trazido esse tema aqui dos esportes, né? Da importância do esporte para a criança PCD, o jovem PCD. Você disse que o Jorge não quer fazer jiu-jitsu e que ele ama futebol. Mas que você tem um receio em relação às escolas de futebol, né? Então, eu quero que você me fale qual é esse receio, né? E ele já deve ter feito algum esporte, se você encontrou benefícios na prática esportiva para o seu filho. Ele fez algum tempo natação, por conta das pernas. E a questão da perna vai afetando a coluna. Ele fez natação um tempo e ele não se adaptou e ele não conseguiu manter. Até por conta do estímulo da água, era bem complicado para ele fazer. E aí eu vejo que o jiu-jitsu, ele é um esporte que ele traz, além da questão física, ele vem trazendo a questão de obediência, de ordem, de regras, aquela coisa de obedecer quem está superior a você. E eu acho que isso é muito bom para o comportamento do autista. Aprender de uma forma. E é um homem sempre que está à frente. E o autista, homem, que sofre um abandono paterno, que é o caso do Jorge, ele precisa de uma figura, de um homem, que imponha a ele ordem, sabe? Para ele obedecer. Só que ele tem um hiperfoco no futebol. E isso trouxe pra gente muitos problemas, porque ele acredita, né? Ele torna para si, é o que entra pra gente, a rigidez cognitiva. A gente não consegue tirar dele esse pensamento. Ele acha que ele é um craque do futebol e que eu estou privando ele de realizar o grande sonho de ser um mega jogador de futebol. E não é assim que funciona. Não. E aí sugeriram para ele uma escolinha de futebol, que eu teria que pegar 2 ônibus da minha casa ou ele ir sozinho. E eu não tenho como ir com ele, porque eu vou estar prejudicando a Maria Cecília, porque ela precisa ir para a escola, ou então ela vai ter que acordar muito cedo, e o sono dela da manhã é um sono que ela está se regulando, e eu tenho muito medo de mandar ele sozinho, porque a gente sabe do grande histórico que tem. Deficiente, ele já tem uma probabilidade muito grande do abuso sexual. A gente sabe que escolinhas, treinadores, eles têm um poder de persuasão sobre os seus alunos muito grande, porque ele mexe com sonhos. Você já ouviu falar de casos? Já soube de casos? Tem casos. Tem casos que eu conheço de pessoas pessoalmente. E tem casos como os irmãos Hipólitos, né? Que eles tornaram público a questão do abuso que eles sofriam do treinador. Porque era uma chave de troca, né? Você vai continuar na seleção e eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer com vocês. E é o medo da gente. Fiquem atentos. O medo da gente é esse. Eu alerto sempre as pessoas. E tem gente que fala assim, mas você... Não, eu falei assim, leia, pesquise. Que você vai ver o alto índice de deficientes e de autistas. Autistas não verbais, então, eles são umas vítimas, assim, fáceis. E assim, aí você abordou comigo durante a conversa uma outra situação muito... É até difícil da gente falar, né? Que você teve... O Jorge, ele sofreu um assédio para uma mulher de 36 anos. Você procurou ajuda, você denunciou. Isso. E aí eu quero que você me fale. A gente, dia 18 aí, de maio, foi o Dia Nacional de Proteção contra o Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Isso é uma coisa que os números estão a cada dia subindo mais. E aí eu quero te perguntar, nessa ocasião, você encontrou, assim, os órgãos protetivos, eles agiram? Você encontrou esse respaldo? Como é que foi isso? Não, essa mulher de 36 anos estava mantendo conversas com ele. Ele apagava as conversas, porque ele sabia que estava errado. Porque eu já tinha orientado ele quanto a isso. Eu já tenho introduzindo nele desde novinho o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Só que ela ofereceu pagar um lanche para ele em março, no aniversário dele. Vou levar você para lanchar. E ele tem compulsão alimentar. É como se você estivesse oferecendo um copo de cerveja para um alcoólatra. É a mesma coisa. Mas desde sempre ou mais agora na adolescência? Então, da adolescência para cá.
Porque quando ele era pequeno, ele era seletivo. Não comia nada, sempre estava doente por conta da alimentação precária, de vitaminas e minerais, tudo, né? E agora ele é compulsivo. Agora, na pandemia, eu precisei botar cadeado na geladeira, cadeado no armário, por conta da saúde dele, por conta que as compras que eram para 30 dias duravam 10. E ela pegou no ponto dele mais frágil, que é a alimentação. No calcanhar de Aquiles, e aí você oferece uma comida para alguém e você está aliciando aquela pessoa. Eu vou fazer um carinho que eu queria dar para ele. E você não dá um carinho para alguém que você não tem convivência com família. Você não pode chamar um rapaz de 17 anos, você tendo 36, para ir ali comer um lanche. Se você não tem intimidade com aquela família, se você tem intimidade, você tem que pedir para a mãe. Mas aconteceu alguma coisa concreta, assim, que ele tenha sinalizado? Você viu pelas conversas, porque, né? As conversas ele apagou. Ela mostrou na delegacia para a delegada se negou a fazer uma ocorrência. Só o que é necessário ser introduzido nos poderes é que nada acontece primeiro com o ato sexual. O aliciador, o pedófilo, ele vai ganhar primeiro a vítima. Aí ele vai ganhar a família da vítima. Ele vai ser amigo, ele vai ser padrinho, ela, né? Porque a gente sabe que tem as mulheres também que cometem esse tipo de crime. Eles vão ganhando a família, eles vão ganhando a confiança de todo mundo. Deixa eu ser padrinha, deixa ele na minha festa, deixa ele passear comigo, deixa ele lanchar. Quando você vê, o ato aconteceu. E é uma coisa que é irreversível. É um dano que vai carregar a pessoa, as marcas a vítima vai carregar pro resto da vida, né? E a obrigação da mãe é zelar pela vida, pela saúde física e mental do seu filho. É obrigação nossa. Fale isso lá, olhando para a câmera. É obrigação da mãe, né? Zelar pela saúde física e mental da criança, do adolescente. Mas é obrigação também do Estado. Sim. Eu procurei o Conselho Tutelar do meu município, que chamou ela para conversar e ela não foi. Eu comuniquei ao Ministério Público e isso foi em março. Nós estamos indo para junho e nada foi feito. É muito difícil o que o poder público faz. O poder público simplesmente ele se exime da obrigação. É obrigação. É legal. A obrigação não é só minha. É obrigação do Estado. Zelar pela integridade física do meu filho e ninguém está fazendo. Só eu que estou fazendo. Então, é mais uma sobrecarga sobre as minhas obrigações já de manter, de zelar e de cuidar. Eu tenho que cuidar além do que é a minha obrigação. Sim. Eu tenho que fazer além que a sua parte você está fazendo. O que você deseja é que ao outro lado também possa te dar esse respaldo. Sim. Você falou do LOAS, né? Você falou da sua experiência com o INSS e você me falou sobre alguma coisa. Você disse, Milva, há prós e contras na vida de quem recebe benefício. Então, o Jorge teve 5 vezes negado o LOAS. Mesmo com todos os laudos, né? Ele tem laudo do neuro do SUS, que acompanha ele. A psiquiatra particular, ela acompanha ele há 10 anos. Ele é acompanhado também por um geneticista, que é do Estado. Então, eu tenho o neuro do município, a psiquiatra particular e um geneticista do Estado. Além de todas as fichas dele em CAPSI, em conselho tutelar, porque quando a depressão dele chega num nível muito forte e é necessário a gente falar sobre isso, que o alto índice de suicídio na adolescência, além da adolescência típica, a atípica ela tem uma causa maior. Né? Eles não sabem lidar muito com essa coisa dos hormônios, porque é tudo muito novo e muito intensa, né? Exatamente. E a gente cuidando, a gente zelando, isso acontece. Pode acontecer com qualquer família. E aí, no meio disso, eu sempre notifico o Conselho Tutelar. Eu sempre mantenho para o Ministério Público todo mundo à parte do que está acontecendo com ele. Então, as tentativas de suicídio foram notificadas. Quando ele está em depressão muito aguda, eu notifico ao CAPSI, porque ele ainda, até os 18 é CAPSI, depois é CAPSI, que é o setor de saúde mental. Então, ele é todo assistido, ele tem os cartões de transporte que ele passou por perícias médicas. E aí, você chega no INSS com um bolo de documentos, e ele, são 17 anos de laudos e receitas e prontuários e muita coisa. Em 5 minutos, aquela pessoa que está ali, o perito, ele simplesmente joga tudo fora e não interessa o que você leve. Todos os outros profissionais, eles perdem credibilidade em 5 minutos. O laudo dele é o que importa, mais nada importa. E aí você ajuiza uma ação. E aí você passa de novo por um perito, porque o juiz se diz incapaz de passar por cima de uma perícia médica. Só que os outros médicos, os outros laudos, não têm valor? Para que serve o laudo?
O que eu vou fazer com o laudo? Essa é uma boa pergunta para um profissional de direito ou para um juiz, eu não sei, que a gente pode pensar em trazer aqui para trazer as respostas para essas perguntas, que são questionamentos muito interessantes. Porque o que eu vejo hoje, que é questão de sorte. Tem pessoas que entram com processo, aí nega, aí entra sozinho, consegue. Aí entra sozinho várias vezes, aí fica anos recebendo, aí vai lá e corta, aí tenta judicialmente, não consegue, aí daqui a um tempo tenta sozinho. Eu acho que é uma forma de economizar a receita do INSS, sabe? Vou deixar esse deficiente um ano e meio sem benefício, depois eu concedo de novo. Que é direito dele mesmo, né? Vamos tirar. Deixa a mãe recorrer. Vamos ver se ela vai recorrer mesmo ou se ela vai deixar para lá. Porque muitas pessoas deixam para lá. Eu desisti pela questão da minha saúde mental. Porque a gente passa por situações constrangedoras e humilhantes. A última assistente social que eu passei no INSS de Queimados, eu estava com a Maria Cecília porque eu não tinha onde deixar. Né? E acontece disso, das pessoas não terem rede de apoio. E a minha rede de apoio é minha rede de apoio financeira. Porque se ele parar de trabalhar para me ajudar presencialmente, quem vai manter o sustento do lar? Sim. Quem vai manter o plano de saúde? Quem vai manter a escola, a roupa, o remédio, higiene pessoal? Existe um custo muito grande da família. A casa tem que se manter, né? E tem os custos todos. Ela virou para mim, você já tinha um filho deficiente, você foi ter outro. Aí agora existe um controle de natalidade no INSS também, sabe? Então você acaba não fazendo mais. Eu falei assim, eu não vou tentar mais, porque eu já não tenho uma saúde mental muito boa, não tem como ter com dois. Cobrar demais de você mesmo, eu falei assim, deixa isso pra lá. Quem tá errado, um dia vai pagar, porque isso é uma covardia com as famílias atípicas. Você falou, mas a gente tem que falar de coisas positivas também, né? Porque a vida é feita sempre dos dois lados, dos prós e contras. Tem muita coisa. A importância do... Você falou uma coisa muito interessante. Você disse assim, os lugares acolhem porque são obrigados. Ali, eles querem, se importam de verdade. Quais os benefícios que esse convívio, né, do coletivo trouxe para sua vida? O coletivo, ele trouxe para mim uma rede de apoio. Mesmo que à distância, porque a gente tem as nossas reuniões semanais, sim, a gente acaba convivendo entre a gente. A gente acaba mantendo contato ali. Estreitando laços, né? Exatamente. E é um cuidado voluntário. É alguém que quer cuidar do filho da gente e da gente sem receber nada em troca. Não é como uma clínica que você paga para receber o cuidado. Não é como uma escola que é obrigada a receber o seu filho. Porque ela é obrigada. Ela não recebe porque ela gosta de ter a escola, o ambiente dela cheio de deficiente dando trabalho. Ela recebe porque ela é obrigada perante lei. E se ela não fizer, ela é punida. O coletivo não. O coletivo é por carinho, é por amor, é por abraçar a causa das famílias atípicas. A gente tem ali várias mães com filhos com várias deficiências. Não são só autistas. Eu não estou convivendo só com autistas. Ali tem outras deficiências, tem síndrome de Down, tem deficiente físico, visual. A gente convive com várias pessoas. E a gente vai recebendo pessoas com influência na sociedade, sabe? Governantes, prefeito, que a gente, de uma forma direta, consegue falar para ele o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente leva para a ouvidoria, reclama, e isso não chega a quem tem que chegar. Então, muitas coisas podem não acontecer porque quem tem que ouvir não está ouvindo. E o coletivo, ele permite isso para a gente. Quando a gente tem os encontros pessoalmente, sempre tem alguém para ouvir a gente. Para ouvir. Para ouvir as nossas demandas, as nossas mazelas, sabe? A gente acaba desabafando muita coisa que a gente passa pessoalmente, sabe? Porque é uma carga é uma sobrecarga de obrigações e de coisas a fazer. Você teve o coletivo que te acolheu e você teve outros 2 grandes acolhimentos. Primeiro, seu companheiro, que é o pai da Maria Cecília, que foi uma dessas pessoas que abraçou a causa do Jorge Miguel também, né? E que, no paralelo, é apaixonado pelo Vasco. E tem o Vasco que acolheu você, acolheu a sua causa. E você nem precisava dessa causa, porque, diga-se de passagem, que você já corria o Brasil por aí com sua filha.
Vocês são apaixonados pelo Vasco. Conta essa história pra gente, pra eles. Conta como é que foi a trajetória. Ah, e pra antes que eu me esqueça, por que que surgiu? O que que acontece? Junto com isso, eu vou linkar outra pergunta. Você foi contatada pelo Vasco a partir do seu posicionamento nas redes sociais. Eles postavam uma coisa, você ia lá e falava outra coisa. E aí começou tudo. Então fala aí dessas duas coisas, do seu companheiro, do Vasco da Gama e do seu posicionamento nas redes sociais. Eu vou fazer 12 anos que eu estou com o André. O André, ele tem um irmão com síndrome de Down, que é o meu cunhado, tem 41 anos. Então, assim, o André, ele já vinha de uma família típica, né? E ele abraçou meu filho como dele. Nós nunca excluímos o Jorge Miguel de nada. A gente sempre passeou e viajou para futebol, os três. O Jorge Miguel, ele foi abraçado pelo André em todos os momentos. Chegava a Páscoa, o ovo de Páscoa do Jorge Miguel. Chegava o Natal, o presente do Papai Noel do Jorge Miguel. E assim, foi uma coisa muito natural. Os dois hoje são companheiros, eles mandam um zap um pro outro, eles ficam sacaneando um ao outro. E tem ali, e o André, ele tem uma voz firme com o Miguel. E a hora que o André fala, o Jorge Miguel, ele toma uma pancada, porque, tipo assim, o André, ele vai deixando, né? Ele não é igual a mãe, que a mãe grita o dia inteiro, briga, bota de castigo lá. O André, ele deixa. E quando ele vê que o limite chegou, e aí ele fala grosso, fala alto, desmorona. O Jorge Miguel desmorona, porque ele falou, opa, agora eu exagerei. Porque se ele falou, é porque eu exagerei. Né? E o Vasco, na verdade, eu vim de um lar tricolor. Meus pais são tricolor, meu irmão é tricolor. Eu nunca tive uma ligação muito grande com futebol. Só que o meu avô, pai adotivo da minha mãe, teve câncer e estava internado no Maricruf. E aí ele recebeu a visita do clube. Os jogadores foram até o hospital fazer visita. Que lindo isso. E eu tinha e tenho, eu acredito que eu ainda tenho, que não acaba, uma ligação muito forte com meu avô. Aliás, tem alguém que nasceu no mesmo dia, no mesmo... Tem. Como é que é? Fala aí então, pra mim. O nome do meu avô é Jorge, por isso que o Jorge de Miguel é Jorge de Miguel. E para concluir esse ciclo, para fechar essa coisa, a Maria Cecília nasce no dia do seu Jorge Borges Valente. Para poder fechar esse, sabe, para concluir, para afirmar que ele ainda continua presente, que ele cuidou de mim e que eu cuidei dele e que nosso vínculo não acabou. E ele contagiou você com o Vasco. Não é porque acabou a carne que acabou, sabe, o amor que a gente tinha um pelo outro. E ele ganhou uma camisa autografada dos jogadores lá no hospital do Maricruf e guardou pra mim. Ele proibiu a minha avó de pegar, tava debaixo do travesseiro dele, que ele só ia entregar pra mim quando eu fosse na visita. E o dia que eu fui na visita, ele me entregou. E logo depois ele teve uma grande piora, ele faleceu no dia 26 de dezembro. E eu não consegui ir até o velório, porque a minha mãe tinha acabado de fazer uma cirurgia. E fica aquela lacuna, sabe, de não ter tido uma despedida. E acabou que o Vasco me fez Vasco. É o que eu falo. Quem me fez Vasco foi o Vasco. E aí eu topo com um vascaíno alucinado, porque ele ia a jogos fora. E ele é aquele que passa mal, que chora. Seu companheiro. André. Nada é por acaso. Vamos aos jogos. E a minha mãe sempre com muito medo do ambiente, que é o estádio de futebol, porque tem muita coisa boa, mas também tem os perigos das ruas, né? E tem a questão do som, né? De toda aquela coisa. Sim, não, mas aí eu... E das ruas, o que tá lá fora, né? É o perigo das ruas que minha mãe tinha medo. E a gente acabou ingressando ali no futebol. E com isso tudo, das famílias atípicas, a gente conviver entre famílias atípicas, eu conheci amigas que também eram Vasco. E a gente marcava de junto para São Januário, para Maracanã. E aí eu sempre comentava com o André, eu falei assim, cara, eu não vejo os autistas aqui. Eu vejo um monte de criança. E quando a gente convive muito com autista, a gente reconhece eles na rua. Pelo um pezinho empinado, por uma estereotipia. Você vê a cara da mãe autista, você vê a cara dela de cansada, e a mãe é típica, tá cansada, a cara é a mesma. Né? Eu falei assim, eu não vejo as crianças aqui. E aí eu só vi ali o meu círculo de convivência ali no estádio. E aquilo sempre muito me incomodou. Muito me incomodou. E eu sou muito ativa nas redes sociais, e aí ali no Instagram do Vasco, eu via comentários sobre a entrega da gratuidade. Eu faço parte de um grupo do WhatsApp, onde a gente sempre fez encontros de passeios para conviver entre a gente, sem julgamentos, sabe? Onde nossos filhos pudessem brincar e conviver com pessoas que vivem iguais a ele. E aquele vínculo ali foi criado ali.
de passeios, de estar juntos, e a gente marcava para jogos e tudo. E a gente sempre indicava gratuidades. A gente é caçadores de gratuidades, de benefícios e gratuidades. A gente tem os pesos, né? Tem os pós e tem os contras. Então, a gente tem que ter alguma coisa para amenizar tudo isso. Então, tem as gratuidades. Então, eu sempre informava sobre a gratuidade no jogo, que dia que pega, vamos pegar a gratuidade, o que precisa levar. E aí, eu via comentários nas redes sociais do Vasco Oficial, e eu ficava ali rebatendo, sabe, o que estava errado. Eu falei, não é assim não, é assim, assim, sim, pode sim, tem sim, é direito, é lei, gratuidade, acompanhante. E aí, um dia, o marketing do Vasco me notou e me chamou para uma conversa. Falou, vem aqui conversar, eu quero te conhecer, eu quero saber o que você representa. Eu falei assim, eu não sou nada não, gente. Eu tô ali só rebatendo, porque eu gosto de rebater quando eu gosto de me posicionar, né? Eu gosto ali de ficar dando minha opinião, né? Porque eu não consigo controlar meus dedos. Aí ela falou assim, vamos conversar. E aí ela falou assim, você tem um movimento? Eu falei assim, não. Mas eu conheço o movimento de outras torcidas. Ela faz o seu movimento. Eu falei, eu meio receosa, sabe? Do que isso poderia estar trazendo. Porque tem o peso, né? Tem as obrigações. Não é só divertimento, né? Aí eu falei assim, vamos ver. Aí no segundo encontro, eu falei assim, vou fazer a página. E aí eu fiz a página toda tímida. Aí no dia 31 de março de 2023, nós tivemos um jogo amistoso em São Januário, que era portão fechado. Aí nós recebemos 16 famílias atípicas. 16 famílias. E tinha autistas de todos os níveis. E de que eles se comportaram, ganharam até presente. Suporte. Fala aí pra mim. E aí a gente foi alinhando. Tipo, o tour, ele é assim, assim, assim. Você acha que a gente tem que mudar? Eu falei, sim. A gente vai mudar aqui, a gente vai mudar ali. E eu fui pontuando uma forma mais adaptada deles estarem ali naquele ambiente novo. O que para muitos era a primeira vez pisando ali naquele local. E era sonho do PCD e sonho da família estar ali. Porque a família, ela anseia estar na sociedade. Sim. Sabe? A família, ela deseja estar inserida e, infelizmente, alguns ambientes não querem a gente lá. Eles fazem de tudo para que a gente não vá. E quando você encontra alguém que abre a porta e fala assim, olha, eu vou tirar isso do caminho para você não se machucar, pode vir? É muito reconfortador, né? Sabe, eu toda vez que eu vou a São Januário, numa reunião, num encontro, que a gente vai alinhando, eu saio de lá saltitante. Eu digo que eu vou pulando até na Avenida Brasil, porque vai me dando uma coisa aqui dentro, assim, uma satisfação, sabe, uma euforia de que tá dando certo. E como é que foi que eles reagiram quando eles foram convidados para entrar no campo com os jogadores? Foi assim, eu só não sabia quem estava mais emocionado. Se eram as mães, se eram as crianças. E aí as pessoas ficam assim, cadê você? Eu falei assim, eu tava num canto, observando. Eu não consigo nem participar, eu fico sempre fora. A felicidade de ver a felicidade daquelas famílias, sabe? Eu digo quando eu tenho um grupo no WhatsApp com a torcida e no Instagram. Aí eu falo assim, ajuda a manter minha sanidade mental, gente, porque é por amor. Vamos nos controlar para poder eu me manter. E foi assim, nesse longo ano que nós tivemos muito ganhos. Sabe, esse primeiro jogo, aí saiu em rede social, sabe? Em todas as redes de comunicação, TV, internet. E foi um boom. E aí começou um monte de gente a me seguir na página que só tinha 10 seguidores. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu vi você numa publicação. Eu não tô preparada. Famosa ela, famosa. Eu não tô preparada para ser global. Eu não tô podendo. Eu falei, calma, gente. Meu coração não aguenta essas emoções. E aí eu comecei a conviver com as outras torcidas organizadas, que a gente chama de movimento, né? Porque hoje ainda não voltou a ser legalizadas as torcidas, né? Ainda tem todo um processo com o BEP para poder liberar ser torcida organizada. Então a gente chama de movimento. Por conta dos episódios. Tem dos outros times do Rio, que eu faço parte, né? Que tem as outras torcidas. Eu também faço parte de um grupo onde a gente tem essa torcida nível nacional. Então, nós estamos dominando. Olha, qualquer dia os estádios, né? Que bom. Sim, e a inclusão, porque a gente chama, movimento de arquibancada inclusiva. Que lindo. Então, a inclusão está chegando também nas arquibancadas. As famílias estão podendo frequentar esses ambientes de uma forma adaptada, porque as pessoas acreditam que a inclusão, a adaptação, né, é somente uma rampa. Não. Ou um chão tátil, né, para o deficiente visual. Não. Né? A questão sensorial, a questão do som. Para o deficiente é adaptação.
a inclusão é ali. Claro. Não é somente, pode vir que eu te aceito. Não é, tá preparado para receber a gente. Né? Então, é igual quando você recebe uma visita na sua casa, né? Sim, você tem que preparar para receber a visita. Você não recebe a visita com a casa bagunçada. Nossa, você arruma e tô recebe tudo olhando ali aquele tempo que vai passando, correndo, que você não... Ai, que vontade, mas eu sempre falo. Esse ano foi incrível. Esse ano foi incrível. E agora, alguns meses, eu consegui receber o camarote. Que o camarote 1 agora é o dos autistas, é para receber a gente. Ele recebe 6 famílias por jogos em São Januário. A gente sempre é muito bem recebido. E a gente tem feito ações para as crianças terem contato com os jogadores. No primeiro evento, a psicóloga veio falar comigo, falou assim, nossa, mas eles ficaram bem esse tempo todo. Eu achei que eles não conseguiriam ficar até o final. Então, assim, a gente vai quebrando estereótipos, né? Porque as pessoas têm um estereótipo que o autista, ele tá sempre gritando, batendo e atropelando as pessoas. Não. Eles têm o momento deles também de calma, de estar tranquilo, equilibrado. E eles conseguem. É só dar oportunidade que eles vão conseguir viver com a gente, né? Sim. Parabenizo ao Vasco da Gama e espero que outros times, né, outros clubes adotem a mesma postura consciente, receptiva e de responsabilidade social. Mas as mães que têm essas conquistas, elas também têm os seus limites. E ela me falou uma frase que eu quero que nessa frase ela deixe a mensagem dela. Como uma mãe atípica, como uma mulher que resiste, mas que também sente dor, né? Porque a gente é guerreira, mas sente dor. Você me disse, estou colapsando. Com essa frase, o que você quer dizer para aquela mãe lá? Eu quero dizer que o que está acontecendo com você está acontecendo com todas nós. As redes sociais, ela só mostra o que a gente quer mostrar. A realidade dentro da nossa casa é muito diferente das redes sociais. E o colapso da mãe atípica, principalmente, tem pai atípico que cuida, mas ele é uma exceção. A maioria, 90%, é a mãe. É a mãe que está cuidando em tempo integral, sem suporte, sem apoio e com a exclusão do poder público. Nós não estaríamos colapsando se todo mundo cumprisse a sua obrigação. Se o Estado tivesse cumprido com a obrigação de cuidar, de manter e de zelar a integridade física, os benefícios, o acesso à educação, saúde, segurança, as famílias não estariam nesse colapso financeiro, colapso físico e mental. Porque a doença física, ela começa pela mental. Quando a sua cabeça está sobrecarregada de problemas e obrigações, o seu corpo ele vai começar a dar sinais. E o dia que a mãe atípica parar, o que era um problema vai virar um problema muito grande, porque hoje a gente não tem, né, uma habitação adaptada para receber aquele autista sozinho. Porque se a gente não tiver mais aqui para cuidar, quem vai cuidar dos nossos filhos? Tá dado o recado. Muito obrigada, Vanessa. Prazer te ouvir. Muito obrigada. E, acima de tudo, perceber que mesmo colapsando, você continua e prossegue com resiliência, lutando e conseguindo coisas lindas como a do Vasco da Gama. E para você que ficou tão encantado como eu com essa história, né, de resiliência, de atitude, já perdi aqui a minha colinha, que eu tenho que pegar correndo. Essa é uma realização da FEBIEX, Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado do Rio de Janeiro. E se você está gostando de nos ouvir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Os links estão sempre abaixo dos comentários. E você também ativa as notificações no sino, ok? Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.